Salve Maria! Boa noite! Espero que vocês já estão aí esperando para começar a nossa live dessa noite de hoje. Nós temos que aproveitar os sinais dos tempos, né? O que quer dizer isso, irmã? É que nós estamos no mês de setembro e a gente não poderia encerrar esse mês sem fazer uma live sobre a palavra de Deus na nossa vida. Então, eu espero que vocês estejam aí esquentando os motores, esperando, porque a gente vai estar nada mais, nada menos do que com o Padre Carlito aqui da Diocese de Anápolis. Vai convidando aí o pessoal. E ele é doutorando em Teologia Bíblica, já fez o mestrado em Teologia Bíblica, agora está no seu doutorado. É meu professor na Faculdade Católica de Sagrada Escritura, é professor em um monte de institutos, né? Um monte assim, né? Fora aqui em Anápolis, em Goiânia, acredito que dá também cursos online. Oi, Letícia, Maria, que felicidade encontrar você aqui hoje, que bom! Então, pessoal, vai convidando, né? Porque esse mês de setembro é um mês especialíssimo para podermos nos dedicar à palavra de Deus e a partir daí termos esta palavra termos. Então, é muito importante mesmo a gente aproveitar as graças do momento, né? A nossa igreja está aí sempre nos convidando a viver, orientando a nossa vida a partir da palavra de Deus, e isso é muito, muito, muito importante, vou dizer indispensável para a gente viver um catolicismo autêntico, é vivermos da palavra, né? Vamos aí convidando as pessoas, vamos rezando, vamos pedindo o Espírito Santo, vamos pedindo o Espírito Santo para ir nos dando ali criatividade, ideia de quem a gente pode chamar, né? Você que é de grupo de oração, convida aí os seus amigos do grupo de oração. Você que é aí das pastorais, convida. Tem algum consagrado a Nossa Senhora aí? Vamos ter um momentinho especial, um momento muito especial. Muito especial com vocês hoje, né, a respeito da devoção à Nossa Senhora, né, e como Nossa Senhora viveu da palavra de Deus, como Nossa Senhora já foi preparada pela própria palavra de Deus para dar o seu sim, para ser quem ela foi, sempre obediente, sempre aquela serva do Senhor à espera de colocar em prática a sua santa palavra. Gostaria muito, muito mesmo de vocês pensarem assim, enquanto católicos, enquanto consagrados a Nossa Senhora, de pedir a Nossa Senhora de como a gente poderia estar aí, de como poderíamos estar aí pedindo Nossa Senhora a sua intercessão para vivermos da palavra de Deus, para termos essa intimidade com o Senhor através da sua palavra, né? Vamos falar sobre isso, o que a Bíblia fala dela mesma. Vai ser muito bom mesmo. Então, convide até aí chegar o nosso convidado especial, que já chegou. Nossa, Padre, boa noite. Tudo bem, Deus te abençoe. Como é que vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Já estava aqui fazendo assim uma introdução, né, um pouco longa, até a gente poder entrar no ar, e estou pedindo o pessoal para convidar outras pessoas. Tem aqui, tem pessoa até do Paraguai, Padre. Tem a Letícia, uma ex-postulante nossa aqui da Casa São José, da Fraternidade Arca de Maria, que esteve morando aqui em Anápolis conosco, né, e discerniu que não era isso, mas está aqui, nos acompanhando sempre. Tá então, certo. Boa noite a fazer uma oração a todos. Ô, irmã, só um probleminha, porque como é a primeira vez que eu estou entrando, a senhora sabe que eu fiz o Instagram há pouco tempo.
Então, eu não sei mexer no Instagram, gente. Peço Também desculpa. sei não. E assim, eu deixei o computador, preparei o computador aqui, achando que ia vir um convite, só que no computador não me apareceu o convite de vocês, aí eu fui pelo celular. Só que o celular tá acabando a bateria. Assim que eu vou ter que pegar o carregador, vocês vão ter que aguardar um minutinho só, tá bem? Sim, senhor, pá. Eu peço Enquanto desculpas. isso, você já vai nos pedindo aí, vamos rezando, né? Tá certo, não, tá certo. Eu só vou ali pegar o carregador e já volto do celular, tá? Vamos tentar fazer a live pelo celular, já que pelo computador não consegui ter acesso aqui. Pelo menos não consegui. Depois alguém quiser, me ensine, por favor. Tá Eu também certo? não Só um sei, tem que minutinho. falar para as irmãs. Só um minutinho que eu já retorno, tá bem? Certo? Então, pessoal, nós vamos pedir aqui um tempo, né? O Padre Fer pediu pegar o carregador, o que é ótimo, né? De live pelo Instagram. É isso, né? Que se tem algum probleminha, a gente dá um jeito, né? E eu gostaria de perguntar para você hoje. Qual é a sua dúvida acerca da Sagrada Escritura? Como incorporar? Porque eu vejo que nós católicos temos muita dificuldade, né? De amar a Sagrada Escritura, de fazer esse caminho espiritual, de introduzir a Sagrada Escritura na nossa vida como uma maneira de rezar, né? Rezar com a palavra de Deus, pautar todo o nosso dia no que Jesus nos fala no seu Evangelho, ou que o Espírito Santo fala através das leituras, seja do Novo, seja do Velho Testamento. Qual que é a sua dúvida em respeito, com respeito a rezar com a palavra de Deus, em pautar a sua vida, em ser cristão católico mesmo, que tem essa intimidade com a palavra do Senhor, que não tem medo. Não sei, eu vou só falar um pouco aqui da minha experiência, né? Porque eu já tenho 42 anos, mas a minha infância eu introduzi ali na catequese, muito pautada na palavra de Deus. O que me ajudou muito, porque eu era cercada, né, de amizades protestantes, evangélicas, que tenho até hoje, mas o que me ajudou muito, muito mesmo, foi o que eu aprendi da palavra de Deus na minha catequese. Eu já estava dando essa introdução, Padre, perguntando às pessoas qual a dúvida que eles têm, né, em viver, incorporar mesmo a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura serviu muito para mim no meu início de caminhada cristã, decorando alguns versículos da Bíblia. Tá Incrível. certo. Ótimo. Né? Excelente. Só que tem que lembrar que nós temos uma hora. Se formos responder todas as perguntas sobre a Sagrada Escritura, nós estamos perdidos. Vamos ficar até amanhã. Não. Ok. Então vamos fazer uma oração, Padre, para a gente dar aquele... Fazer uma oração, pedir a graça do Espírito Santo, para que ele possa nos dar o dom do discernimento, para que através do nosso estudo nós possamos honrar, glorificar ao nosso Deus e compreender também a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre aquilo que ele quer, já que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é uma revelação, é Deus que nos fala, é necessário também nós termos o discernimento para entender aquilo que ele nos fala. Porque ele nos fala em linguagem humana. Só que mesmo nos falando com linguagem humana, às vezes ainda nós não compreendemos de maneira real, né? E se compreendemos, às vezes nós nos fazemos de bobos. Então é importante nós pedirmos ao Espírito Santo que nos auxilie com os seus dons, para que não apenas nós compreendamos, mas também que ele possa mover as nossas potências executivas para vivermos de modo que nós possamos realizar e fazer a vontade de Deus para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquei a presença de São Jerônimo, pelo menos a intercessão de São Jerônimo, já que ele é o padroeiro dos biblistas. E eu falo que não apenas daqueles que estudam a Bíblia, mas de todos aqueles que buscam na Sagrada Escritura a palavra de Deus. Então, que ele possa nos auxiliar também, né? Tá certo. Padre, por incrível que pareça, só fizeram uma pergunta e tem a ver com aquele roteirinho que a gente já mais ou menos predeterminou. Irmã, Né, a que senhora já me seria... apresentou, né? Não preciso me apresentar. Olha, eu falei que o Padre Carlitos já tem mestrado em teologia bíblica, é doutor, Não, que é é só meu para saber. padre. Não, isso daí não precisa, irmã. Isso daí é desnecessário, né? Apenas apresentar como sacerdote e tudo. Sim, falei que é sacerdote da Diocese de Anápolis, que é meu professor. Tem que falar que é meu professor. Tá certo. E olha, eu gostaria também, já que a senhora tocou nesse assunto de ser professor, parabenizo as irmãs da Arca de Maria, tanto por todas as lives que vocês vêm fazendo, pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem, não apenas aqui na nossa diocese, mas também em outros lugares, diversos lugares que vocês trabalham. E de modo específico, já na parte acadêmica, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da irmã superior aqui de Anápolis, de ter colocado a senhora para estar fazendo teologia. É um mundo diverso, mas é apaixonante estudar teologia. É mais que, como sempre falo junto aos alunos, é mais que uma profissão, é mais que ter um diploma de uma carreira, senão que é uma vocação. Você vai estudar aquele que é objeto do seu amor, que é Deus. E você vai se maravilhando cada vez mais. Eu acho assim que com o estudo da teologia não é que você vai esfriando, mas você vai, aquele sentimentalismo que muitas vezes nos guia para rezarmos melhor, vai deixando de lado e vai se tornando algo mais objetivo. Nós vamos nos deleitando com o estudo de Deus, né, sobre Deus. Vamos nos apaixonando cada vez mais por Ele. Porque não se pode amar aquilo que não se conhece, aquele que não se conhece, né? Então, parabenizo a irmã e também parabenizo a senhora por estar fazendo essa teologia. É um exemplo para todas as outras irmãs. Agora, com o Papa Francisco, que decretou o ministério da catequese, ministério catequético, eu gostaria muito que as irmãs pudessem fazer teologia, dar mais preocupação, dar mais prioridade em fazer teologia do que pedagogia. Porque nós vemos as irmãs que têm essa vocação até para catequese, que eles estudam método, estudam a pedagogia, estudam a forma de melhor aplicar o conteúdo, mas não estudam o conteúdo. Então, se fica deficiente. As irmãs, elas têm que fazer, assim como nós, sacerdotes, devemos estudar filosofia e teologia, a meu modo de ver, as irmãs também deveriam estudar teologia, mais que pedagogia. Bem, eu só deixo aí a minha crítica, e a minha pontuação. Não, mas eu concordo plenamente com o senhor. Esse foi um dos motivos. Que eu sou catequista desde os 11 anos de idade, Padre. Eu já tenho 42 anos, estou prestes a completar 43. E desde os 11 anos de idade eu sou catequista. Uhum. Então, já estudei catecismo, né, e tudo. A Sagrada Escritura já li praticamente toda, quase, né? Mas a gente vê, e eu tenho essa experiência de que quando nas aulas, né, principalmente quando eu estou estudando ali, na avaliação, quando eu estou lendo o material antes, né, aí eu fico contemplando ali, fico parada, né, eu estava em síntese teológica, por exemplo, eu estava assim, né, Deus unitrino, aí parece que falta tudo aquilo, né, que a gente aprendeu na catequese. Não, é verdade. Olha, e não tem como, irmã, a gente estudar e não levar para a capela. Às vezes até eu estudava estudando teologia, você ficava na escrivaninha, estudava e depois você ia para a capela. Enquanto na escrivaninha você tentava fixar na memória aquilo que você estava estudando, das matérias em si, já na capela você ficava era contemplando, sabendo que aquele que você estava estudando lá na escrivaninha, lá na mesa, é aquele que está presente no sacrário, né? Então, quando você vai na capela, você fica contemplando realmente, né? É por isso que eu falo que o estudo da teologia é um estudo totalmente diversificado, porque não é um estudo estéril, frio, senão que é algo assim apaixonante que nos faz vivermos mais. Bem, essa questão da teologia já puxei. Se alguém quiser fazer o curso de teologia, se tire incentivado. Com o curso da teologia, por favor, né? Na Faculdade Católica nós temos um curso de excelência.
podem então estar realizando as suas matrículas, serão bem acolhidos, né? Da minha parte, como coordenador do curso da teologia, podem ter certeza que eu estarei ao seu lado para estar acompanhando nessa maravilhosa aventura, nesse universo quase desconhecido da teologia. E para quem não é de Anápolis e nem da Diocese, pode fazer o EAD, né, padre? Podem fazer o EAD, só não terá, né, meu acompanhamento muito pessoal, mas É. enfim. Tá certo. Então, padre, então a gente já começa com isso, né? A Sagrada Sim. Escritura como fonte de fé para nós, né? Porque seria essa a pergunta, né? Qual a importância da Sagrada Escritura para a igreja e para cada cristão em particular? Sim, a gente primeiro vamos ver a importância da Sagrada Escritura para a igreja. Porque quando fala para o cristão em particular, nós estamos já englobando todas as diversas religiosidades, espiritualidades cristãs que existem nos tempos atuais. Na verdade, eu acho que eu vou tentar inverter. Vou colocar primeiro a importância para os cristãos e depois nós vamos, de modo específico, falar da importância para a igreja da Sagrada Escritura. Já pegando o fio da meada, já que nós estamos falando sobre a teologia, o documento dogmático do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, apenas coloco em ênfase e até sublinho a questão dogmático. Documento dogmático significa um documento de fé, que o Concílio Vaticano II nos apresenta, de tal maneira que tudo ali que fala, tudo aquilo que fala nesse documento, é para se crer por todo aquele que se professa a fé, na igreja e também na Sagrada Escritura. No número 24, apresenta justamente isso, que a raiz da teologia é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é como a raiz de toda a teologia, de tal maneira que tudo aquilo que se estuda na teologia, os dogmas trinitários, a virgindade de Maria, a questão da igreja, a eclesiologia em si, a questão de Jesus Cristo, uma pessoa, duas naturezas, tudo tem que estar fundamentado na Sagrada Escritura. Justamente porque é a grande revelação, é a revelação por excelência. A igreja, ela se desdobra e todo o seu desenvolvimento dogmático, tudo aquilo que ela crê, ela parte da Sagrada Escritura. De tal maneira que não se pode ter nada que não tenha um fundamento bíblico. Sempre nós temos os fundamentos bíblicos. E por isso que eu vejo que hoje em dia nós temos uma deficiência muito grande nós cristãos. Por quê? Porque nós damos, principalmente no âmbito católico, nós damos importância àquilo que se crê. E que realmente é algo louvável. Sabemos muito bem que Maria foi virgem no parto, antes, durante e depois, porque a igreja professou isso. Sabemos da Assunção de Maria também, e até celebramos 15 de agosto. Nós sabemos que é três pessoas, um único Deus, na Santíssima Trindade. Sabemos que é uma pessoa e duas naturezas em Jesus Cristo. Então nós temos tudo isso, claro, na nossa mente, porque a igreja professa isso. Agora, às vezes, nós não sabemos colocar isso, fundamentar isso daí na Sagrada Escritura. E por isso que eu acho necessário, nos tempos atuais, cada vez mais, nós voltarmos a esta raiz, nós descobrirmos essa raiz, porque a raiz, por mais que fica por baixo, às vezes a gente tem que rebuscá-la, a gente tem que encontrar com a raiz da nossa fé, que é a Sagrada Escritura. A grande importância da Sagrada Escritura para o cristianismo é que Jesus Cristo, ele cumpre com a Sagrada Escritura. E olha, começando um pouquinho antes, não em Jesus Cristo, vamos falar do povo de Israel, o povo eleito por Deus. Já no Antigo Testamento, diante de todas as religiões mais antigas, tanto as gregas, como também as religiões da Babilônia, da Mesopotâmia, do Egito, etc., todos os deuses, tudo aquilo, toda aquela religiosidade antiga, era um esforço do homem de chegar até Deus. Diferentemente, agora, acontece que Deus, ele escolhe um povo para si. Ele forma um povo para si, partindo de Abraão, tira da terra de Ur dos caldeus, e ele forma, então, uma descendência de Abraão. Ele vai formando o seu próprio povo. Então, vocês vão percebendo que a Sagrada Escritura nada mais é do que Deus que quer se revelar, Deus que quer se dar a conhecer. A Constituição Dogmática Dei Verbum, nos seus primeiros números, ele vai falar isso,
que Deus, ele quis se revelar, ele quis se dar a conhecer. E ele fala, então, como amigos, ele fala assim como as pessoas conseguem entendê-lo. E a Sagrada Escritura nada mais é do que aquilo que se coloca por escrito dessa revelação de Deus a nós. É necessário pontuar que a Sagrada Escritura, a Bíblia em si, ela é instrumento da revelação. Porque Deus, ele se revela, e depois aquilo que ele se revela é colocado, é plasmado por escrito, pelos agiógrafos, assim chamados, que são aqueles escritores, que durante vários tempos, né, foi formando, foi forjando, foi sendo colocado por escrito, tendo as suas variações ou não, mas sempre com a presença do Espírito Santo que vai guiando, né? De tal maneira que a Sagrada Escritura que nós temos em nossas mãos, é de modo perceptível a presença do Espírito Santo, né? Com início, meio e fim, com uma coerência tremenda. Eu estudando teologia bíblica, e lá as pessoas dizem o seguinte, né? As pessoas maldosas dizem que aqueles que estudam a Sagrada Escritura perdem a fé. E eu dizia o contrário, pelo contrário, estudando a Sagrada Escritura, eu cresci mais na minha fé. Porque assim, você vê com muita clareza a presença do Espírito Santo, que vai guiando todos os escritos de tal maneira que não é como os homens querem, por mais que até sejam inconscientes, mas é como Deus quer. E que o que nós temos hoje é aquilo que Deus quis falar para nós. Então Deus, ele se revela aos homens, ele se revela também na história, né, do povo de Israel, e tem depois a plenitude dessa revelação em Jesus Cristo. Nós temos então a plenitude da revelação, porque agora já não é ele que fala com Moisés, já não é ele que se revela por meio dos profetas, já não é ele na história, senão que ele adentra-se na história em Jesus Cristo. E é o Verbo encarnado, essa palavra. Se antes toda a comunicação de Deus era por meio do seu verbo, da sua palavra, agora esse verbo, ele é encarnado em Jesus Cristo. Esse verbo, na verdade, é Jesus Cristo. E ele então ele já nos comunica aquilo que Deus quer para nós, tendo total coerência desde o Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje em dia, somente os comentaristas, os biblistas, eles até criticam essa separação de Antigo e Novo Testamento, porque às vezes nós separamos essa questão Antigo e Novo, parecendo que o Antigo já foi vencido, já está caducado. E não é dessa maneira. Não tem serventia para nada, né? Já não tem mais serventia. Não é assim. Senão que é um único testamento de Deus, tem essa divisão apenas para ressaltar a presença, a plenitude dessa revelação de Deus em Jesus Cristo. Que ele comunica-se conosco, né? Então, a Sagrada Escritura é o local onde se coloca, onde se plasma, onde se coloca por escrito aquilo que aconteceu, o que Deus falou, o que ele fez com o seu povo. E a história do povo de Israel, porque Deus também, ele se revela por meio da história. A história do povo de Israel vai mostrando essa pedagogia de Deus. Porque às vezes, assim, até diante das desgraças do povo de Israel, eles ficavam desesperados e perguntavam-se onde está Deus? E aí Deus então vai guiando o seu povo diante dos pecados, das ofensas, né, dos arrependimentos. Deus vai guiando o seu povo até Jesus Cristo. E nos ensina muito a Sagrada Escritura, ler dentro dessa perspectiva, porque também nós vamos percebendo isso, que a nossa história também é guiada por Deus, que ele vai nos guiando. E às vezes, por mais que nós não percebemos, talvez nos nossos sofrimentos e desespero, Deus vai guiando. A Sagrada Escritura, então, ela nos fala muito também ao nosso presente. E a importância dessa Sagrada Escritura para o cristianismo é que justamente os cristãos, ele tem toda a sua fé baseada na Sagrada Escritura. Então, tudo que nós vivenciamos na atualidade tem uma perspectiva diferente, uma perspectiva de fé que se ilumina cada vez mais quando nós vivemos aquilo à luz da Sagrada Escritura. Então, nós vamos entendendo o que Deus nos pede, nós vamos entendendo o cristianismo em si, nós vamos entendendo os projetos de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, a importância para o cristianismo é isso. Agora, enquanto para a Igreja Católica, a importância da Sagrada Escritura, que não é apenas um livro instrutivo. Para nós católicos, a Sagrada Escritura é palavra de Deus.
diferente, mas para os outros cristãos não é. Não, não é. E eu vou dizer por que não é para os outros cristãos, outras denominações religiosas. Quando você envia uma mensagem para uma pessoa, o conteúdo daquela mensagem vai ser entendida tanto pelo aquele que envia, como por aquele que recebe. Por exemplo, se eu envio uma carta para minha mãe, falando qualquer coisa, somente vai entender quem escreveu a carta, eu e minha mãe. Porque minha mãe recebeu a carta, então ela vai entender o que eu escrevi. Se no meio do caminho alguém pegar essa carta e ler, pode entender? Pode entender entre linhas e tudo e tal, mas não tem a prioridade, porque aqueles que realmente interpretam é aquele que escreve e aquele que recebe. De tal maneira, então, que a Sagrada Escritura, na Igreja Católica, nós professamos, esta é a nossa fé, a Igreja Católica é aquela que recebe a Sagrada Escritura. E aquela, então, que nos interpreta a Sagrada Escritura. É aquela que nos fala o que quem escreveu, Deus, quis nos comunicar. De tal maneira, então, que na Igreja Católica, na Sagrada Escritura, nós encontramos a palavra de Deus. Enquanto que nas outras igrejas encontram escritos sagrados. Mas somente na Igreja Católica que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica é a destinatária dessa carta de amor. Já diziam os padres da igreja que a Sagrada Escritura é uma carta de amor, onde que Deus escreve aos homens. Agora, quem interpreta? A igreja que interpreta. Então, nós temos a Sagrada Escritura dada à igreja que, na tradição, ou seja, desde os padres da igreja e tudo mais, na tradição, o magistério, que são os bispos em comunhão com o Papa, nos confere, segundo a nossa fé, aquilo que Deus quer nos comunicar. Não é que os bispos e papas, eles deturpam a Sagrada Escritura e faz Deus de nos dizer as coisas, senão que eles também são servidores. Dei Verbum já vai estar dizendo isso, a Constituição Dogmática. O magistério não é que ele tem uma autoridade, ele é superior à Sagrada Escritura. Ele é servo. A igreja, ela recebe através do magistério e ela nos dá. Ela é servidora para que, segundo a tradição, possa nos interpretar a palavra de Deus para que nós possamos viver segundo aquilo que Ele nos quer. Essa, então, é a nossa interpretação. E a importância da Sagrada Escritura para nós é porque ali está contido tudo aquilo que Deus quer nos falar. Está contido já de modo velado, porque Deus não se comunica totalmente. Por mais que Ele se comunica, ainda continua sendo Deus. E mistério. Então, às vezes as pessoas perguntam, falam assim, por que é tão complicado ler a Bíblia? Por que é difícil ler a Bíblia? E se perguntam tanto porque... Sabe por quê? Que Deus, ele nos fala entre linhas, ele não nos fala claramente para mostrar para nós que ele, mesmo se revelando, continua sendo Deus. Por mais que ele se revela, ainda continua sendo um mistério. E nós nunca conseguiremos abarcar a complexidade e a grandiosidade da divindade. E devemos ter sempre essa consciência, né? Que Deus nos fala, mas ele ainda continua sendo um mistério para nós. E por isso que às vezes não é tão claro a Sagrada. Bem, então continuando. Irmã, a senhora travou aí, irmã? Travar aqui, padre. Travar, tudo bem, não tem nada não. Mas deu para chegar ao ponto que a gente precisava, né? A gente precisa ser católico, né, padre? A gente tem que ter mentalidade católica para ler a Bíblia, não, né? Entendemos, não, e vamos entender bem que o catolicismo é mais que uma instituição burocrática. Não é uma instituição burocrática cheia de ordens, de mandamentos e contradições. Não, jamais isso daí. O catolicismo, para nós, é a igreja de Jesus Cristo, que já no Antigo Testamento já era prefigurado no povo de Israel e que tem total continuidade, né? O magistério, por exemplo, os papas, eles desde São Pedro até nos dias atuais, nós temos então uma tradição ininterrupta da Sagrada Escritura e tudo, perdão, dos papas,
Então, para você ver que a Igreja Católica é maravilhosa. Quem deixa a Igreja Católica é porque talvez não conhece a Igreja Católica. E não conhece jamais. E por isso que eu convido aqueles que não, né? Por favor, lê a Sagrada Escritura à luz da Igreja. Porque a Sagrada Escritura deve ser lida na Igreja Católica. Fora da Igreja Católica, vocês então vão ler a Sagrada Escritura como um livro qualquer. Como um livro de espiritualidade e autoajuda, talvez. Mas não é palavra de Deus. É um livro sagrado apenas. E digo isso porque, olha só para vocês verem, dentro do âmbito dos protestantes, com todo respeito aos nossos irmãos separados, mas depois que Lutero aprovou e permitiu a questão da sola escritura, mais a sola escritura, somente a escritura, com uma interpretação livre. Qualquer um interpreta da sua forma. Veja que contraditório. Para mim, então, Deus fala uma coisa. Para o outro, Deus fala outra coisa. Para o outro, Deus fala outra coisa. Que Deus mais contraditório é esse que nos fala coisas diversas e diferentes? A livre interpretação da Sagrada Escritura, isso daí é totalmente errônea na lógica, porque Deus ele não pode se contradizer. Dei Filhos, um documento do Concílio Vaticano I, ele vai estar falando justamente isso. Deus não engana e nem se deixa enganar. Então, assim, Deus ele não vai enganando o ser humano, e fundando uma igreja aqui, outra igreja ali. O relativismo é a coisa mais ilógica do mundo. É uma invenção, a espiritualidade relativista dos dias atuais, onde que você apenas crê em Deus, não importa qual religião que você seja. Isso daí é uma falácia total, porque isso daí é uma mentira para amenizar ou pelo menos para justificar os seus caprichos, para inventar um Deus da sua maneira. Mas não existe um Deus à sua maneira. Por que não existe um Deus à sua maneira? Porque somos nós, criaturas, que devemos ser a maneira de Deus, e não Deus ser a nossa maneira. Veja a inversão das coisas. É nós que devemos ser a maneira de Deus, e não Deus ser a nossa maneira. Que ousadia nossa, que ser dessa forma, né? Jamais é assim. E a Sagrada Escritura interpretada pela Igreja mostra isso. Que não é aquilo que eu quero que esteja escrito ali, mas é aquilo que a Igreja me propõe, me mostra, aquilo que a Igreja me apresenta como revelação, como verdade, como palavra de Deus. Então veja que é muito diferente ler a Sagrada Escritura na Igreja Católica e no âmbito protestante ou em qualquer outra religião. Isso, aí já vai para aquele outro ponto, né? Quais são os conselhos que o senhor nos dá, né? Dá a todos que estão aqui nessa live e para outros que vão assistir depois, porque vai ficar gravado e vai para o YouTube depois. Ixi, Maria, vai ficar gravado, irmão. Vai ficar gravado. Quais os conselhos que o senhor dá a quem quer iniciar essa leitura da Sagrada Escritura e o estudo da Sagrada Escritura? Sei, olha, aqueles que querem iniciar o estudo, uma coisa é você iniciar a leitura, outra coisa é você iniciar o estudo da Sagrada Escritura, né? Iniciar a leitura da Sagrada Escritura, em primeiro lugar, se inicia pelos Evangelhos. A chave de interpretação de toda a Sagrada Escritura é Jesus Cristo. Toda a Sagrada Escritura ela é vista como uma prefiguração. Tudo que fala do Antigo Testamento é referência a Jesus Cristo. E sempre os padres da igreja, que são os primeiros cristãos, os primeiros padres, aquilo que eles escreveram, sempre colocaram e fizeram essa referência do Antigo Testamento a Jesus Cristo. Então, para ler a Sagrada Escritura, muitos dizem, vamos começar pelo Gênesis. Não comecem pelo Gênesis. Vamos começar pelos Evangelhos. Vamos começar pelos Evangelhos. E se vocês, alguns eu até vi comentando e pedindo e até orientando para se começar pelo Evangelho de Mateus. Eu falo também que não, o Evangelho de Mateus é importante e tudo, mas quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que o Evangelho de Mateus ele tem mais sentido, porque ele faz como uma ponte do Antigo para o Novo Testamento, mostrando Jesus Cristo como aquele que cumpre em si as promessas dos profetas. Então, o Mateus, não. Começa por Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho simples, é um evangelho vivo, de ações, por exemplo. Não tem muitos discursos, o Evangelho de Marcos. É de ações, onde que Jesus vai para um lado, vai para o outro, onde que Jesus fala uma coisa, mas discursos bem pequenos e faz algum milagre aqui e ali. O Evangelho de Marcos, se quer ler.
Depois Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, que são os sinóticos, e aí Evangelho de João. Começa depois Atos dos Apóstolos, Cartas de São Paulo. Depois das Cartas de São Paulo, se quiser ler, pode ler o Apocalipse. E depois, então, começa a ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento pode começar pelo Pentateuco, com Gênesis. Mas primeiro tem que se ler o Novo Testamento. E mais que ler... depois nós vamos entrar, eu acho que tem algum outro ponto ali, nós rezarmos. A Sagrada Escritura, ela não se lê apenas, ela se reza. Não se pode ler a Sagrada Escritura como se lê um livro sei lá, de aventura ou de romance. Se lê a Sagrada Escritura desde o âmbito da fé. Por isso que é diferente, né? Alguém que tem fé lê a Sagrada Escritura com aquele que não tem fé lê a Sagrada Escritura. É totalmente diverso a maneira de interpretar a Sagrada Escritura. É necessário, então, que desde o âmbito da fé se possa até rezar com a Sagrada Escritura. Mas se, como a pergunta foi para ler, primeiro começa pelos evangelhos, começando pelo Evangelho de Marcos, para se ler a Sagrada Escritura. Se quer estudar a Sagrada Escritura, que já se detém um tempo, já é uma questão mais prática, mais crítica, já algo mais ordenado, cheio de esquemas, né, e de tudo, ver a época dos evangelhos, ver os acontecimentos destinatários dos evangelhos, ver as problemáticas em si. Tem vários cursos bíblicos por aí, recomendo os católicos, por favor. Sim. Os cursos bíblicos católicos, né? De forma especial, eu gostaria de apresentar, que é feito até para leigos e com uma linguagem muito simples e acessível a todos, que é o curso bíblico do Mater Ecclesiae, que é do Dom Estevão Bittencourt, que é um curso bíblico que já há bastante tempo vem sendo oferecido para todos os lugares, que é um livrinho onde que de modo sucinto até explica muitas coisas sobre os evangelhos, né? Não tem para vender nas livrarias, pelo menos eu não encontrei, mas o Instituto Mater Ecclesiae, se você pode comprar na internet, né? Essa é a minha recomendação, ou então qualquer outro curso bíblico que talvez no âmbito católico, talvez nas livrarias possam estar oferecendo, né? Ou então que vocês façam teologia, que na teologia vocês vão estudar muito Sagrada Escritura, vão cansar de estudar Sagrada Escritura. Se for aqui em Anápolis, então, principalmente comigo. A irmã aí, vocês também estão vendo, mas a irmã aí também é uma das que sofrem, porque eu falo muito rápido. E às vezes... Já reclamei. E às vezes assim, passa desapercebido. Pensa, 2 horas eu falando, né? Sem parar. Depois que eu tomo café, fica pior ainda, né? Mas para estudar a Sagrada Escritura, precisamos dedicar um tempo, precisamos ter um esforço, uma perseverança maior no estudo da Sagrada Escritura. Mas agora também, outra coisa que eu queria apresentar nessa questão tanto de estudar como de ler, nas Bíblias Ave Maria e na Bíblia de Jerusalém, antes mesmo dos livros, eles têm uma introdução, onde que vai falando do contexto, onde que vai falando de algumas passagens, etc. Que talvez possa... Tem até adverbo, né, Padre? Tem adverbo e tudo. Então, isso daí vai estar auxiliando também. Se preocupem um pouco em ler aquelas letrinhas que talvez está fora da Sagrada Escritura, no início da Bíblia ou no meio dos livros, que essa introdução vai ajudar bastante também vocês a lerem dentro do contexto ao qual foi escrito aquele livro. Acho que isso é importante também, pelo menos na Bíblia Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, eu vejo que tem. Outra questão também, nas Bíblias católicas, de modo especial, vocês vão ver que tem umas letrinhas pequenas que fica na nota de rodapé. Nota de rodapé. Aquela nota de rodapé tem a preocupação de estar lendo lá também. Porque, às vezes, lá eles explicam algumas questões, né, dentro do âmbito da nossa fé e vai apresentando, explicando, isso vai ajudando também a nós compreendermos o que está acontecendo, né, no texto bíblico. Tá? Essas letrinhas acho que chamam atenção. E como os santos também nos ajudam a interpretar, né? Os santos só tem na Igreja Católica. Com certeza, principalmente os padres da Igreja. Recomendo o padre da Igreja sobre a Sagrada Escritura, que está falando sobre a Sagrada Escritura, Santo Agostinho. Tem muita coisa, muitos comentários sobre a Sagrada Escritura.
Sobre os Depois salmos, Cirilo de Alexandria, São Jerônimos, comentários, né, sobre a Sagrada Escritura, Orígenes, e tem muitos, então, que escrevem muitas coisas, Santo Atanásio, depois tem também São Irineu e etc., muitos padres da igreja. Esses padres da igreja vocês podem estar encontrando em qualquer livraria também, onde que eles lá vocês vão ver que toda a fé eles têm por base a Sagrada Escritura. Eles não permitem que fale alguma coisa se não tem por base a Sagrada Escritura. Então, assim, tem muita referência quanto a isso, né? Também, irmã, gostaria apenas, já que a senhora está dentro desse âmbito de estudar a Sagrada Escritura e tudo, gostaria de dizer, a Sagrada Escritura é muito importante para nós. Mas como eu falei que deve ser lida desde a perspectiva da fé, se tem um católico, se tem uma pessoa que não tem uma fé sólida, que eles possam, então, não adentrar no âmbito da Sagrada Escritura, mas buscar, através da vida dos santos, através de livros de espiritualidade, crescer essa fé, esse amor a Deus, para depois eles se adentrarem na Sagrada Escritura. Falo isso porque, às vezes, as pessoas, né, se convertem, ou talvez não tenham aquela fé robustecida, começa a ler a Sagrada Escritura e não entende coisa nenhuma, e aquilo ali nem contribui para que ele possa, né, se encontrar com Deus através de uma oração, e logo, logo eles desanimam. Por que que muitas pessoas desanimam na leitura da Sagrada Escritura e também na oração da Palavra de Deus? Porque eles não têm uma fé sólida. Se você não tem uma fé sólida para você ler a Sagrada Escritura, então busca ler alguns livros de espiritualidade, alguns livros que possam te ajudar a rezar mais, que possa fazer você viver, amar a Deus cada vez mais. São diversos livros de espiritualidade que nós podemos estar citando, Vida dos Santos, por exemplo, que isso nos auxilia no nosso crescimento espiritual, questões de virtudes, questões de espiritualidade também, que isso vai nos ajudando. Depois, quando você sentir, Deus, é automático isso, irmã, que é engraçado. Porque quando as pessoas começam, então, a se relacionar com Deus, eles vão se interessando mais pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. Cada vez mais que a fé vai aumentando, eles vão, então, buscando se alimentar cada vez mais também da Sagrada Escritura. Bem. Aí já vai para essa questão da leitura orante da palavra de Deus, né? O Lexio Divina, como as pessoas gostam de falar. E ainda pegando gancho sobre como ler a Sagrada Escritura, a gente ter cuidado com aquela ler ao acaso, né, padre? Perdão? Porque tem até umas piadinhas, né? Que falam que o moço ali abriu. Tem muitos que falam assim, mas Santa Teresinha lia a Bíblia ao acaso. Né? Sim, mas ela era... É diferente, sim. né? A questão de ler ao acaso, né? Isso daí eu falo também, falo para vocês, olha, na minha família também, às vezes a gente vê também, você pega a Bíblia, pensa, reza, e depois você abre e coloca a mão no lugar, né? Não, vamos ver o que Deus está querendo te dizer. Ora, se tiver alguma coisa boa, bem, né? Agora, se tiver alguma coisa ruim, a Deus quis me dizer isso, né? Arranca teu olho, se teu olho te leva a pecado. Né? Que isso? Eu vou ter que arrancar o olho. Coisas assim. É necessário interpretar bem isso daí e saber assim, olha, a questão do acaso, de ler de modo avulso a Sagrada Escritura, é importante que a gente veja, desde o âmbito da fé, a Sagrada Escritura como um diálogo com Deus. Como um diálogo com Deus. Então, assim, segundo a sua vida, tudo você vai percebendo. Esse discernimento que nós rezamos no início, pedindo ao Espírito Santo, essa graça, esse dom desse discernimento, é automático. Qualquer católico, né, com senso comum, ele vai saber, olha, não, essa passagem é Deus me falando isso. Vai tendo essa interpretação. Ora, devemos ver que por mais que a Igreja Católica, ela é a destinatária da Sagrada Escritura e o magistério nos apresenta, segundo a fé, a Sagrada Escritura, nós também devemos ver que a Dei Verbum nos apresenta a questão da interpretação, que todo fiel pode também interpretar, porque nós somos igreja também. Somos igreja Sim. também. Então, nós podemos interpretar. Como nós vamos interpretar a Sagrada Escritura? Vejam só. Segundo o Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, ele vai estar apresentando 3 critérios para nós interpretarmos a Sagrada Escritura. Primeiro, nós devemos ler a Sagrada Escritura dentro da unidade própria da Sagrada Escritura. Ou seja, com toda a sua unidade, desde o Gênesis até o Apocalipse. E ver toda a história em si e tudo, né? A unidade da Sagrada Escritura, onde que Deus não se contradiz. Nem na Sagrada Escritura.
e se contradiz, então, dentro da Sagrada Escritura, nós devemos interpretar de uma maneira que seja coerente com a nossa fé. Primeiro, a unidade. Depois, a tradição. A tradição significa a fé que nós recebemos dentro da igreja. Se alguma coisa que eu li ali está contra a minha fé dentro da minha igreja, então não é dessa maneira que deve ser interpretado. Se eu vejo ali que está alguma coisa, por exemplo, olha, se ali está falando os irmãos de Jesus e eu interpreto como filhos de Maria, a tradição da Igreja Católica não apresenta isso. E o engraçado é o seguinte, né? Que por 15 séculos nós tínhamos a unidade bíblica. Era somente a Igreja Católica. Aí, de repente, em 1517, com Lutero, veio os nossos irmãos que, de maneira repentina, interpretaram que Maria teve outros filhos. Caramba, né? Ou seja, assim, por 15 séculos nós tínhamos a unidade da igreja, apresentando o quê? Que Maria foi virgem antes, durante e depois. Era a unidade bíblica que tinha essa interpretação. Jesus não tinha outros irmãos. E sempre a interpretação era que eram primos, parentes de Jesus, até no âmbito judaico, no âmbito semítico, sempre interpretaram dessa forma. Aí, de repente, depois do século XV, então, encontraram, né, como se diz, encontraram o ninho da égua. Viram aí, olha, nossa, achamos aqui e Maria teve outros filhos. E até hoje, o impressionante é que até hoje começa a criticar e falar. Qualquer canto aí entra na nossa casa e fala, não, Maria teve outros filhos, aqui na Sagrada Escritura está falando isso daí, que Maria teve outros filhos. Então, a questão da unidade da fé, depois a unidade que dentro da Sagrada Escritura, depois a tradição da Sagrada Escritura, ou seja, a nossa fé que recebemos da igreja, e terceiro, é a questão da analogia da fé, ou seja, a comparação da fé, que nós devemos ler, então, ver que é uma fé unitária. Não são várias fés que tem ali dentro da Sagrada Escritura, senão que é uma única fé que em Jesus Cristo nós professamos e pela igreja se interpreta e se escuta a palavra de Deus de uma maneira unitária, segundo a tradição, e também dentro dessas comparações, analogia, essa comparação da fé, principalmente no Antigo Testamento. Os padres da igreja, eles já faziam essa interpretação chamada analógica, que é essa comparação, é vendo Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo prefigurado no Antigo Testamento. Então, são esses três critérios que se apresenta no concílio, na Dei Verbum, na Constituição Dogmática. No nosso catecismo da Igreja Católica, sobre essa questão da interpretação, que podemos interpretar, vai estar falando de uma interpretação vista de uma maneira literal, que é a Sagrada Escritura, ou seja, segundo a letra, depois é o seu sentido literal, que devemos ater-nos, depois o seu sentido espiritual, ou seja, de maneira espiritual, que aquilo vai estar me falando, me ajudando a fortalecer a minha fé num diálogo com Deus, e depois o sentido pleno, que é dentro desse contexto geral do âmbito unitário da Sagrada Escritura. São esses três sentidos que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta, para que a gente possa interpretar. Então, se veja que a Sagrada Escritura ela é interpretada pelo magistério, pela igreja, mas também ela tem essa dimensão pessoal também, porque é Deus que nos fala. São Francisco de Assis, até ele falava que você folhear a Sagrada Escritura é como você estivesse passando as mãos nos lábios de Deus, porque é Deus te falando. É Deus te falando, é Deus que fala com você. Então, você, ao ler a Sagrada Escritura, ao rezar com a Sagrada Escritura, você vai experimentando isso, a presença de Deus que vai te comunicando, que vai te respondendo, que vai te mostrando, que vai te educando pouco a pouco, mostrando segundo a história narrada, segundo tudo aquilo que coloca na Sagrada Escritura. É Deus que vai falando com você. Dentro do âmbito da Léxio Divina, que a senhora perguntou, da interpretação, do momento de oração, depois de nós apresentarmos essa questão das interpretações, devemos ver, então, que a Sagrada Escritura não apenas nós interpretamos de modo externo, senão que deve ser algo intrínseco, íntimo, a todos nós cristãos, a todos nós filhos de Deus. Porque é nosso Pai que fala conosco, é escutar o nosso Pai para nós. E por isso, então, quando se faz a Léxio Divina, nós temos, então, alguns caminhos a percorrer. A Léxio Divina, ela, desde os padres da igreja, ela já se fazia, que é um momento de oração por meio da Sagrada Escritura. Entretanto, esses passos foi apenas na Idade Média
que foram introduzidos esses passos de como fazer essa Lectio Divina, essa leitura orante da Sagrada Escritura. O primeiro passo é você, então, pegar a Sagrada Escritura, pegar um versículo ou um parágrafo da Sagrada Escritura para que você possa rezar. Esse é o primeiro passo, você lê de modo detenido, de modo devagar, de modo pausado. Você lê a primeira vez, você lê a segunda vez. Você tem que, o primeiro passo é você ater-se à questão literária. Ver o que, de modo literal, está escrito o texto. Depois que você fechar o olho, conseguir reproduzir na sua mente o texto que você leu, então você pode passar para o segundo passo. O segundo passo, então, seria você agora ver o que o texto está te falando. O que o texto te fala. Então, de maneira consciente, você vai vendo, o texto está falando isso, o texto, então, ele me fala, na minha atualidade, isto. É o que o primeiro, então, o que a letra fala. Depois, o que o texto te fala na sua atualização. Depois, o que Deus te fala. Depois que você, então, introduziu isso, o texto, a Bíblia em si, o parágrafo que você leu, agora o que Deus está te falando? De maneira consciente, de maneira orante também, você vai vendo o que Deus está me falando por meio, então, desse parágrafo, desse versículo. Já que você atualizou a leitura na sua vida, é mais fácil para você ver, olha, não, Deus está me falando isso, né? Vamos colocar um certo exemplo, no domingo que vem, vamos ter a passagem onde que Jesus vai estar dizendo, se teu olho te leva a pecar, arranca-o, né? Se tua mão te leva a pecar. Então, primeiro você sabe o texto em si. Depois, na atualidade, né? Radicalidade do evangelho. Será que Deus pede mesmo para arrancar o olho, arrancar a mão? Aí você vê assim, não, na atualidade, isso daí, essa radicalidade, dessa forma, não é compreensível justamente porque é um extremismo completo. Agora, o que Deus te fala? Não, Deus me fala para buscar viver a minha fé justamente até o extremo. Se é necessário, claro, não vamos sair arrancando o olho ou cortando a mão, mas se é necessário é isso, né? Para nós nos preocuparmos de evitar o pecado e doa, né? A quem doer as nossas renúncias, mas buscar isso, Deus me fala isso. Então veja só, já é agora Deus que me fala. Depois que Deus me falou, agora o que eu vou falar para Deus? Esse é o terceiro passo. Agora já é, porque a leitura orante é um diálogo. Deus te falou, agora o que você vai falar? Nesse diálogo com Deus, então você vai apresentar as suas inquietações, os seus obstáculos, as suas dificuldades, a sua vida. Então, assim, diante dessa radicalidade de seguir a Jesus Cristo, renunciando ao pecado, aí eu já apresento, olha, eu tenho essa dificuldade na minha vida. Por quê? Porque eu peco muito com os meus olhos, eu peco muito com as minhas palavras, eu peco muito, né, com as minhas ações, com as minhas atitudes. E aí, de modo coerente, talvez poderia apresentar os seus pecados para Deus, apresentando as dificuldades, mas ao mesmo tempo buscando, né, a misericórdia do Senhor. E então aí você já dá esse terceiro passo nesse diálogo, nessa resposta a Deus. O quarto passo dessa leitura orante são os propósitos concretos. Agora, olha, Deus te falou isso. Eu contrapus isso daí, colocando os meus obstáculos. Agora, de maneira coerente também, eu vou estar apresentando quais são os meus propósitos, segundo esse texto bíblico. O que é agora, então, que eu tenho que fazer? Apenas colocando alguns entre esse ponto do diálogo, essa de falar com propósito, coloca também um outro ponto que é a contemplação. Contemplar a Deus. Outros já pulam dessa parte da contemplação para a ação, colocando isso, né, que é dos propósitos concretos. Que a Sagrada Escritura, ela tem que me falar agora, tem que me interpelar para que eu comece a viver. Olha, eu tenho os pecados, tem tudo certo, mas agora eu vou colocar os propósitos. Eu vou, então, renunciar, por exemplo, ao celular, às redes sociais. Eu vou fazer o sacrifício de apenas tal hora, ver alguma coisa no celular. Eu vou, a todas as pessoas que eu ofendi, eu vou pedir perdão. Aí já são os propósitos. Então, estes são os passos que nós temos na leitura orante da Sagrada Escritura, que é recomendável a todo cristão aprender a rezar com a Sagrada Escritura, aprender a encontrar Cristo na Sagrada Escritura. Por quê? Porque, olha, Jesus, ele se faz presente na Sagrada Escritura, perdão, na Eucaristia, mas ele se faz presente também na Sagrada Escritura. E escutar a Sagrada Escritura é escutar o próprio Deus.
Padre, era justamente isso, né? O senhor já adiantou que eu ia perguntar a respeito como iniciar essa leitura orante da palavra e ser perseverante nela. Então, o que o senhor acha? O que o senhor dá de conselho? Para que essa leitura orante já vá seguindo o Evangelho de São Marcos? Ou seria interessante para até dar uma incluída, né, na liturgia da igreja, a gente fazer com o Evangelho do dia mesmo? Excelente. Porque tem Excelente. pessoas... Seria muito Porque bom tem pessoas que deixar... não têm condições de ir na missa todos os dias. E tem gente que vai na missa à noite, depois do trabalho. Então, se já faz essa leitura nesse momento anterior à Santa Missa, né, que vai receber ali o reforço da meditação que o sacerdote vai fazer ali no momento. Irmã, mas olha, eu acho que qualquer católico vai percebendo pouco a pouco que as homilias elas são insuficientes para nós aprendermos sobre a Sagrada Escritura, para nós encontrarmos com Deus, para nós rezarmos com a Sagrada Escritura. São insuficientes, por quê? Porque, olha só, até o Papa Francisco agora pediu para ser mais breve, né? 10, 15 minutos, para tentar atualizar a Sagrada Escritura, para tentar deixar alguma mensagem, tudo, que não é a mensagem do Padre, senão que é a mensagem de Deus. E é interessante ver, porque a Sagrada a homilia, ela é muito diferente de uma aula, de uma conferência, de uma live. Eu, como sacerdote, você vai percebendo o peso e a graça da homilia na vida dos cristãos. Porque eles vão trazendo para si aquilo que você está falando, mas depois você vai percebendo que é Deus que vai falando através de você na homilia. Só que então as pessoas também vão percebendo que é insuficiente para encontrar-se com Deus por meio da Sagrada Escritura. Seria ideal e seria excelente que todos os padres eles se preocupassem em apenas concentrar a sua homilia partindo da Sagrada Escritura. Partindo da Sagrada Escritura, tentando dar um sentido unitário, pelo menos esse é o sentido litúrgico da homilia, você tentar encontrar uma certa unidade entre a primeira, a segunda leitura, Evangelho e Salmo. Tentar encontrar unidade para que você possa transmitir alguma mensagem de Deus para as pessoas, né? Entretanto, a homilia ela é um pouco insuficiente para o nosso encontro com Deus através da Sagrada Escritura. É necessário que os cristãos, que os católicos, deixem um pouco e comecem a rezar. Se quer rezar por meio do Evangelho do dia, excelente. Rezem com o Evangelho do dia e já tente meditar, tente se encontrar com Deus. E outra coisa, digo para todos que escutam aí, se o padre de vocês começa a falar abobrinha, ignore o padre. E se esse padre está falando abobrinha, sou eu, e me ignore também, sem nenhum problema. Por quê? Porque a missa nunca foi você e o padre, a missa sempre foi você e Deus. Então você tem que encontrar com Deus, você tem que escutar a Deus, você tem que rezar com a Sagrada Escritura para isso, para escutar a Deus. E é necessário. Se o padre não te ajuda, ignora, deixa ele para lá e pega o Evangelho, leia, releia, estude, faça uma leitura orante naquele momento, né, da homilia, e pronto, é você encontrar-se com Deus. E aí você vai percebendo que a missa ela vai ganhando uma outra dimensão. Você vai saindo da missa, né, satisfeito, não apenas isso, satisfeito, mas você vai saindo da missa renovado, porque você encontrou aquele que nos renova, que é Deus. Aquele que nos renova, aquele que dá um sentido à nossa existência, à nossa vida, né? E quando a gente reza, encontra-se com Ele, saímos mais felizes da missa. Sim. Estamos caminhando para o final, né, Padre? Mas já, e aí, já está quase, pelo menos já me deu aqui, já está quase, né? A gente falou, temos contratempos, né? Mas não poderia a gente terminar de uma melhor maneira, né? A gente falou da leitura orante da palavra e eu gostaria que o senhor deixasse aí a mensagem do Senhor, a reflexão do Senhor, como Nossa Senhora Maria Santíssima é modelo para nós desse relacionamento com Deus através da palavra de Deus, né? Nossa Senhora tem, acho que é o Santo Irineu de Lyon, que antes de Nossa Senhora conceber Jesus no ventre, ela já tinha concebido Jesus no seu coração, né? Na sua mente, sim, no seu com coração. certeza, já estava no seu coração há muito tempo, né? Não, Maria não foi assim, do nada que ela pegou, apareceu o anjo, ela falou assim, tudo bem, vamos lá, né? Vamos tentar. E pronto, disse o seu sim.
senão que ela já foi preparada, tanto assim que o nosso dogma da Imaculada Conceição visa justamente essa preparação de Maria diante da grandiosa missão. Mas sempre Deus respeitando a liberdade. Irmã, antes de apresentar isso daí, perguntaram, eu acho que passei mais ou menos aqui, estava uma pergunta sobre qual a melhor Bíblia que a gente possa ter e tudo, né? Como conselho, sabemos que a Sagrada Escritura ela foi escrita em grego, hebraico e algumas passagens em aramaico, né? Sabemos disso, e que as línguas originais somente foi revelada nas línguas originais, nas nossas outras línguas não são. E por isso é importante, por exemplo, nós procurarmos as melhores traduções, né? Entre as diversas traduções que nós temos aí, vamos então, pelo menos, colocar a Bíblia de Jerusalém como uma das principais. Depois a Bíblia Ave Maria também, que não tem nada errôneo. E depois as outras Bíblias católicas, da CNBB e tal, também que não tem nada errado. Agora, em questão das outras Bíblias que saem distribuindo por aí, das Bíblias protestantes, é a mesma palavra de Deus. Só que a palavra de Deus colocada de mau jeito pode ter diversas interpretações que é contrária à nossa fé. Então, a gente tem que sempre preocupar com isso, né? Respeitar, claro, porque é da sacralidade em si, que a outra pessoa nos oferece e tal, mas pelo menos termos, né? Preocupar, a gente gasta dinheiro com tanta coisa desnecessário, talvez. Vamos ter uma Bíblia católica em casa? Será que nós católicos não podemos ter uma Bíblia na nossa casa digna e nos preocupar isso, né? De tirar, às vezes, o mofo e a poeira da Sagrada Escritura para a gente lermos mais, para nós lermos mais. Tirar da página do Salmo 91, né, padre? Pois tira da página do Salmo 90, 91 e coloca em outra, né? Leia a Sagrada Escritura para se encontrar com Deus por meio da palavra, por meio de sua palavra, né? Agora, quanto à questão de Maria ser aquela exemplo, modelo de leitura, daquela que lê, aquela que se encontra com a palavra de Deus e tudo. Nos evangelhos apócrifos, já apresentava Maria no templo, rezando, como aquela que tinha um certo acesso à Sagrada Escritura. Já no âmbito judaico, a Sagrada Escritura é apenas para os homens. As mulheres apenas elas tinham alguns raros acessos à Sagrada Escritura. Entretanto, na época, um pouco antes de Jesus Cristo, tinha aquelas mulheres piedosas que viviam no templo, rezando e louvando a Deus. Por exemplo, Ana, e no Novo Testamento, por exemplo, aparece Ana, né, que depois encontra junto com Simeão a Jesus. Pois já existia também aquelas que se consagravam ao Senhor. Nos evangelhos apócrifos aparecia, então, Maria entre essas virgens que se consagrava e que rezava ao Senhor, que tinha um certo acesso à palavra de Deus, né? Esta palavra de Deus, ela se fez carne. Ou seja, se Jesus Cristo condensa em si toda a unidade da Sagrada Escritura, Maria, então, ela tinha dentro de si essa presença de toda a Sagrada Escritura. E às vezes eu gosto de pensar, Maria como aquela que contemplava, guardava tudo aquilo no seu coração, guardava no seu coração o que ela via de Jesus Cristo, o que ela percebia, ela guardava no seu coração. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, guardar no nosso coração a palavra de Deus, guardar no nosso coração. E depois Maria, aos pés da cruz, não gosto de pensar, pelo menos alguns filmes apresentam de uma maneira histérica, Maria chorando e gritando. Eu gosto de pensar de uma mulher, né, que sofre, mas ao mesmo tempo que contempla e entende. Por quê? Porque ela já sabia interpretar. Interpretava na história a presença desse Filho de Deus, né? E sabia interpretar, e tinha esse dom do Espírito Santo de entender, interpretar e viver o que ela estava vendo, o que ela estava experimentando naquele momento. Nós também, esse discernimento é necessário, porque mesmo diante dos nossos sofrimentos, mesmo diante das nossas situações mais angustiantes, nós devemos saber também interpretar a nossa vivência à luz da Sagrada Escritura, para que tenhamos essa paz, essa serenidade de Maria aos pés da cruz também. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, para que também tenhamos essa preocupação, essa intimidade com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, que se faz presente por meio de sua palavra também. E tirar jaculatórios, né, padre? Para fazer vida durante o dia, né? Com porque certeza, não pode ser uma espiritualidade só de gavetinha, mas a gente tem que
ao Irmão, longo do dia. alguns apresentam, até de forma necessária, talvez, a Sagrada Escritura, você decorar alguns versículos, né? Alguns falam para decorar alguns versículos, mas eu sou um pouco em contra decorar os versículos, porque a palavra de Sim. Deus ela é viva e eficaz, e a gente não pode tornar a palavra de Deus como algo repetitivo. Cada vez a Sagrada Escritura ela tem um modo diferente na nossa vida. Ela nos fala no nosso presente, né? Hoje, por exemplo, no evangelho que nós temos, né, no dia de hoje, aí é onde que fala, onde que é a pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? Já estamos cansados de escutar esse evangelho. Já sabemos de cor o evangelho. Só que assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela nos fala no nosso presente, não é no passado, não é no futuro, é agora, no nosso presente que nos fala. Por isso que é importante nós tratarmos a Sagrada Escritura como uma palavra viva e que através dela, ela também se torna eficaz na nossa vida, nos falando do nosso presente. Nós queremos agradecer, né, eu aqui, Luísa, irmã Luísa, em nome de todas as irmãs aqui, não só da Casa São José aqui em Anápolis, mas de toda a Fraternidade Arca de Maria. Nós queremos agradecer essa oportunidade imensa de ter o senhor aqui conosco hoje. Tá bom, padre? E saiba que a gente reza muito pelo senhor. Amém. Obrigado, irmã. Continua. Continua rezando, porque nós precisamos muito, hein? Se tem um padre em pé, porque tem muita gente rezando por ele. Então, continue rezando pela minha fidelidade e a minha perseverança. No próximo dia 29, completarei 9 anos como sacerdote. E então, gostaria de que vocês continuassem, de modo especial, no dia dos arcanjos, que vocês me colocassem diante do altar do Senhor, nas mãos de Nossa Senhora, para que eu continue cumprindo com a minha missão. Né? Que não é a minha missão em ter diplomas, a minha missão não é fazer doutorado, não é ter mestrado, não é ser professor, né? Senão que a minha missão é levar a Deus às pessoas, né? E a quem muito se dá, muito se pedirá. Pois então é assim que eu quero, né? Oferecer ao Senhor aquilo que Ele me deu. Amém. Então, você pode nos dar uma bênção? Sim, vamos então dar a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus lhe pague, Padre. Amém. Muito obrigado, boa noite. Um grande abraço. E um excelente final de semana. Obrigado, obrigado. Aí estaremos celebrando, atendendo o povo de Deus. Manda um grande abraço às irmãs, hein? Amém. Até mais, fique com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. A todos também que nos assistem, também sintam-se abraçados, né? E abençoados também por Deus. Amém.